Porque esses jovens, eles imaginam que em sociedades altamente competitivas, eles seriam os vencedores. E a verdade é que não. Muitas dessas pessoas, elas vão para a Europa querendo buscar todos os benesses, toda a produtividade e riqueza e bem-estar que a sociedade liberal e capitalista proporcionou, ao mesmo tempo que sem abrir mão de determinadas tecnologias e mecanismos de sociedades que não alcançaram o bem-estar que foi alcançado justamente por sociedades liberais. Escreve, fica mais lindo. Então resolvemos falar de um tema que é um tema atemporal, né? A gente poderia fazer essa live em qualquer momento, mas que é algo que nos concerne, porque de certa maneira é uma preocupação que está aí na cabeça de muita gente, né? O que está pintando com essa direita global, qual é o significado dela para a questão do liberalismo. Eu sei que você chegou a fazer uma live, eu acho que com Orlando, em que vocês discutiram isso. Ih, já faz muito tempo. Exato. Tempo. Eu não estava nessa live, mas eu quero ouvi-la sobre isso, que você levante aqueles argumentos, que você traga, enfim, a sua posição sobre isso. Nossa, mas aí eu vou ter que tentar lembrar o que eu falei naquele dia, porque não precisa falar os argumentos exatos que você teve naquele dia, mas dar a sua opinião sobre o que está acontecendo aí com o trumpismo, a ascensão das novas direitas, uma certa crise que de fato a gente verifica na capacidade que o liberalismo tem de ser um horizonte, né, de ser um norte político-moral para as sociedades atuais. Eu acho que existe uma crise nesse sentido, é meio que óbvio. Então eu queria te ouvir um pouquinho e depois dar os meus pitacos. Ok. Bem, primeiramente, eu preciso dizer que estou muito feliz em estar de volta aqui no News com o Ricardo, porque definitivamente era um dos episódios sempre que eu mais gostava de fazer, até porque nós conversamos muito tempo sobre inúmeros assuntos e puxa um e vai para o outro, e costuma ser muito divertido e proveitoso para nós, tanto quanto para o público. Pois bem, em relação ao liberalismo, eu vou tentar me concentrar mais em relação a certas crises existenciais das últimas gerações que têm atraído muitos jovens a um posicionamento mais reacionário e antiliberal. Não poderia nem dizer que é pós-liberal, por exemplo, mas antiliberal. É uma posição mais avessa ao liberalismo mesmo. Hoje eu vi um rapaz, mais uma vez, né, um fake, me respondendo no Twitter de que o liberalismo que eu tanto amo é responsável pela criação de homens fracos, certo? Bem, eu penso, tá, que essa fragilidade típica das últimas gerações, ela não é necessariamente oriunda ou exclusivamente oriunda de uma concepção de valor liberal, mas principalmente devido ao que o liberalismo nos proporcionou, que no caso é conforto, prosperidade e tecnologia. Então, essa facilidade infraestrutural e cotidiana faz com que, naturalmente, as pessoas sejam menos testadas em relação às dificuldades originárias de civilizações ou de sociedades que ainda não chegaram onde nós chegamos. Tanto que recentemente, aliás, ontem eu e o Ricardo nós estávamos conversando sobre isso no almoço, que a gente muitas vezes fala sobre o liberalismo, sobre a civilização ocidental, como se todo o mundo, todo o planeta tivesse passado pelos mesmos processos e revoluções que o Ocidente e sociedades ocidentalizadas passaram. E isso não é verdade. Existem inúmeras sociedades que ainda vivem ou no Paleolítico, ou que ainda são muitíssimo tribais e que não passaram pela Revolução Sexual, não passaram pela Revolução Industrial, Verde, absolutamente nada parecido com o que a gente tem hoje em sociedades ocidentais e ocidentalizadas. E a minha percepção é que existe uma crise, principalmente existencial, de pertencimento e de propósito, que faz com que esses homens busquem muitas vezes, né, considerando que são os que mais tendem a serem liberais, em outras alternativas, em outros modos de vida, em que eles se sintam mais importantes e úteis para a sociedade, coisa que eles já não se sentem mais. E parte disso eles acabam atribuindo ao feminismo, à inserção das mulheres no mercado de trabalho, ou senão, como eu poderia dizer, há um senso de igualdade, de justiça, e muitas vezes eu acredito que isso também acaba advindo de uma falsa percepção do que é uma sociedade iliberal ou antiliberal. Porque esses jovens, eles imaginam que em sociedades
altamente competitivas, eles seriam os vencedores. E a verdade é que não. Se em uma sociedade extremamente igualitárias, justas como a nossa, eles já são considerados perdedores, imagine em outras sociedades altamente hierarquizadas, competitivas e brutalizadas. Provavelmente não sobraria absolutamente nada pro Betinha. Então eu diria que uma das principais questões que nós estamos vendo aí, que vem dessa onda antiliberal, é por conta desse vazio existencial e de sensação de inutilidade que as últimas gerações vêm passando e que eles acabam atribuindo ao liberalismo, mas que na minha percepção é oriundo do que o liberalismo nos proporcionou. Conforto, tecnologia, prosperidade e também falta de senso de propósito, digamos assim. Mas agora passo a bola para o senhor, eu tenho outras coisas para acrescentar depois, mas eu não vou ficar aqui no meu monólogo. Tá, eu quero fazer uma espécie de monólogo um pouco aqui longo, porque, assim, conversar com você me sugere muitas coisas para eu poder desenvolver. Ideias que eu já tenho e que Ótimo. eu posso aqui desenvolver. De tal maneira que eu não desenvolvi em outros enfim, momentos aí. Mas eu não queria ter que ficar aqui parecendo um mercador de feira, gritando e me agoniando. Não é muito meu estilo. Então, por favor, façam o mínimo aí pra gente. Sério mesmo, demonstrem que vocês gostam da gente. Vocês vão ter este brinde aqui. Essa valete nova. Muita coisa boa tá aqui nessa valete. Ó, muita coisa boa tá nessa valete. Posso fazer propaganda do meu texto? Deve. Então, o texto que eu escrevi, o título é A Mulher que Pisou no Mundo dos Homens e Tropeçou. E aí eu desenvolvo sob uma perspectiva mais pessoal, cronista, né, que é do meu estilo, quando eu escrevo na Valete, sobre como que foi a minha inserção no movimento, quais foram os conflitos, situações em que eu enfiei os pés pelas mãos, por que isso aconteceu, como é que é a formação típica, a coalizão masculina que é pré-histórica, milenar, como eu associo isso também com a formação institucional do patriarcado, como que o feminismo, paradoxalmente, interferiu nisso, acabou invertendo ou interferindo nessas instituições de modo arrogante e soberbo e, infelizmente, também de forma muito ignorante, causando, assim, alguns problemas sociais. E aí, mais ao final, eu desenvolvo alguns aspectos sobre os valores masculinos e o que as mulheres têm para aprender com os valores masculinos. Então é isso aí, eu acho que vocês vão gostar. Maravilha. Então vocês vão ganhar essa revista que tem esse texto que foi aí belamente apresentado. Vocês vão ganhar A Arte da Guerra, livro do nosso Clube do Livro, que, aliás, eu peço para o operador colocar aqui o link. Disponibilize o link porque, seguinte, tem novidades sobre o Clube do Livro. A gente está querendo... Essa é sempre uma busca do MBL. Tornar mais orgânicos todas as iniciativas que a gente tem. Então, puxar o Livro Amarelo para mais perto do Clube do Livro, para mais perto da Valete, para mais perto das lives. Então, eu estou responsável por fazer a curadoria de umas threads que vão ficar saindo direto no perfil do Twitter do Valete Plus, né, da Valete. E são threads sobre o Clube do Livro. Então, deem uma olhada lá no meu perfil do Twitter, Ricardo_MBL, vocês vão perceber isso aí. E entrem no Clube do Livro e entrem também no aplicativo. E mandem pimbas que a gente vai responder todos eles com muito carinho. Esse é um programa que não tem uma pauta fixa, então a gente pode responder à vontade. E tem quantas pessoas assistindo? 650. Então, tem pouca gente, mas tem menos like ainda, né? Curtam. Quantos likes tem? E comentem aí. Então, é isso. Curtam, comentem, façam a live chegar. Vamos tentar bater aí 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, que ao fazer isso, vocês fortalecem a ideia de a gente voltar com essa formação e com a formação minha, da Espectro, de outras pessoas também, beleza? Então, falar um pouco sobre isso. Os meus pitacos a respeito dessa ansiedade pela volta aí de uma espécie de força. Eu vejo que esse anseio de uma geração forte, de uma geração poderosa, de feitos heróicos, isso, primeiro, não é algo que está se dando neste momento. Existe uma curiosa distorção quando as pessoas acreditam
que esses temas, eles são temas atuais e que na geração, sei lá, dos avós ou dos bisavós, não era assim, que as pessoas achavam, na realidade, que elas estavam no ápice da civilização, que elas estavam no momento de força. Ao contrário, essa ideia de que nós estamos vivendo numa época, digamos de assim, decadência? de decadência, mas de decadência no sentido, porque a decadência pode ser expressa por vários ângulos, mas é uma visão específica do que é a decadência. É uma interpretação específica do que é a decadência. Seria a decadência pelo excesso dos confortos da vida moderna, da fragilização que essa infraestrutura, como você bem descreveu, nos provoca, da fraqueza das nossas pulsões vitais, etc, etc. Ora, essa ideia, ela se encontra vividamente presente na consciência ocidental, pelo menos desde o século XVIII. A gente encontra isso em diversos autores, digamos assim, herdeiros do iluminismo, que se posicionaram a favor ou contra o grande projeto do esclarecimento. Então a gente encontra isso, por exemplo, nos poetas românticos alemães. A gente vai encontrar isso em Novalis, vai encontrar isso em Schlegel, depois vai encontrar isso nos autores do chamado fim do século, num poeta como Baudelaire. A gente vai encontrar isso num pensador como Nietzsche. A gente vai encontrar isso nos analistas da decadência burguesa, vitoriana, todos aqueles escritores que escreveram no início do século XX, que analisaram essa coisa por esse prisma, J.H. Lawrence, Joyce. Então, assim, essa percepção de que o processo civilizatório que nos tirou de uma vida mais comunitária, onde os laços sociais eram mais tribais, e nos levou a esse mundo de industrialismo, de economia com trocas rápidas, de monetarização das relações sociais, isso faz parte do que se chama em alemão de Kulturpessimismus. O que é essa expressão? É o pessimismo cultural, que é como que uma contraparte do desenvolvimento das forças da civilização. Os alemães, em especial, eles têm uma distinção, que é uma distinção que está no pensamento deles desde, enfim, muito tempo, entre dois termos, entre o termo cultura e o termo civilização, o termo Kultur e o termo civilização. Qual a distinção? A distinção para os alemães é que cultura refere-se a tudo aquilo que diz respeito à formação humana, à paideia. Então, as artes, a filosofia, o teatro, a música, a literatura, todas as expressões que dizem respeito à formação da mente humana, fazem parte da cultura. E a Alemanha, os pensadores alemães acreditavam nisso, era como que a pátria fundamental desses valores. Então a Alemanha se via como a pátria fundamental desses valores, que eram ameaçados, por sua vez, pelo quê? Pelo avanço do que eles chamavam de civilização. E aí é curioso, eles faziam distinção entre cultura e civilização. Esse avanço da civilização era o quê? Era justamente o avanço da indústria, o avanço da democracia, o avanço do jornalismo, o avanço de tudo aquilo que servia, segundo eles, para dispersar o espírito, para prejudicar essa formação, para massificar as consciências individuais, para impedir o acesso direto à compreensão dos clássicos, tal como os clássicos entendiam, e assim por diante. Ou seja, as forças de modernização. Eles tinham um problema com as forças de modernização e eles etiquetavam as forças de modernização com esse termo, civilização, que se opunha à cultura. Ora, esse diagnóstico de decadência, de declínio, portanto, ele é um diagnóstico permanente. E isso é muito importante de se ter em mente, porque o Márcio já tá com essa. Onde ele quer chegar com esse floreio todo, não sei o que. Não fiquem me enchendo o saco, deixa eu falar. Ouçam as coisas. Você não pode ser idiota. Eu tô falando uma coisa aqui que não é qualquer imbecil que fala, entendeu? É difícil chegar a esses pensamentos. Então presta atenção.
Então, quando a gente vê que esse diagnóstico ele está presente em diversos autores, em diversas correntes desde sempre, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, a gente percebe que isso é uma constante. Ou seja, se a percepção de decadência, de declínio é uma constante, essa percepção não vai mudar. Aconteça o que for. Então essa é a primeira coisa a perceber. Primeira coisa a constatar. E isso é muito relevante. Por que isso é muito relevante? Porque a simples percepção de que isso é uma constante já mostra que a forma como essas pessoas que estão preocupadas com isso entendem a situação é uma forma distorcida. Porque elas não percebem a constância do problema. Elas acham que o problema aconteceu, foi nas últimas décadas. Ou foi desde os anos 60. Não, aconteceu quando as mulheres entraram no mercado de trabalho pós-Segunda Guerra Mundial. Não! Reclamações sobre o declínio nestes termos, em termos que são muito similares aos termos que a alt-right americana, que a direita europeia levanta e que as pessoas que estão preocupadas com a decadência levantam, já estão presentes desde o século XVIII. Então isso é uma constante. Esse é o primeiro ponto, isso é uma constante e isso altera, portanto, a forma como você vai avaliar as coisas. A segunda consequência muito importante disso é que houve, ao longo desse período todo, do século XVIII até agora, vários movimentos correntes, tanto de ideias quanto movimentos políticos, que tentaram inverter esta relação, que tentaram recuperar a pulsão vital ou qualquer coisa do tipo. Ora, nós vimos esses movimentos ocorrerem. Então, na década de 20 e 30, parte do discurso fascista e nacionalista era este. Era um discurso antidecadência. Quando os nazistas, por exemplo, impediram os artistas de seguirem as revoluções artísticas da época, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, eles baniram tudo isso como arte decadente. O que estava em jogo era novamente a afirmação filistina de uma decadência contra o que estava surgindo de mais moderno. E qual foi o resultado? O resultado foi trágico e não adiantou em nada. Então, o que eu quero dizer é que esse desejo de recuperar uma suposta vitalidade, o espírito, isto está fadado a fracassar. Porque a própria preocupação com isso já é característica de povos que estão dentro do ciclo da modernização. Dito isto, o liberalismo está em crise mesmo. Por que o liberalismo está em crise, a meu ver? Ele está em crise porque ele não está conseguindo responder uma série de questões. E aqui eu vou apenas citar as questões que o liberalismo não está conseguindo responder para passar a bola para a Glenda. Dentre as questões que o liberalismo não consegue responder hoje, estão, em primeiro lugar, a enorme desigualdade de recursos que está no seio de todas as democracias ocidentais. Eu tenho falado isso várias vezes, isso é muito relevante. Por quê? Porque boa parte dos analistas sérios da decadência do liberalismo, das dificuldades que o liberalismo tem de responder às coisas, aponta este fator como um fator central na crise do liberalismo. Ele não é apontado como fator central pela direita global porque a própria direita global não tem uma compreensão adequada dos problemas do liberalismo. Ela acha que ela tem, mas ela não tem. E ela está, em geral, fora dos debates ou ela desconhece os termos dos debates mais sérios que estão rolando sobre isso. Então ela meio que está dentro das suas referências, que são meio que muito particulares, que é uma cápsula de pensamentos que só ela tem e que não está no debate em lugar nenhum, e daí ela não consegue perceber quais são os problemas que realmente estão sendo debatidos sobre o liberalismo. Então esse é o primeiro problema. Esse problema é grave, muito grave. O segundo problema, que aí sim a direita consegue captar, de alguma maneira ela capta bem, é o desvencilhamento dos valores das elites para os valores da massa e do povo, e isso acontece especialmente quanto a valores conservadores e religiosos. É muito claro que as elites são muito mais progressistas do que o povo, do que a massa. Isso está em evidência no mundo inteiro. Então não é à toa
que certos porta-vozes políticos, como Trump, como Bolsonaro, como a gente no futuro, consegue capturar os valores das pessoas, porque as pessoas não se sentem contempladas pelo discurso que está na mídia, no jornalismo, nas universidades, etc. Discurso valorativo, discurso moral, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, o liberalismo ainda se atém, de certo modo, à centralidade da ordem ocidental, que é a ordem que, veja, que vigora no mundo desde o início do processo da modernização, mas que está se retraindo cada vez mais. E por que está se retraindo? Porque aconteceu um processo nos últimos 150 anos que também é irreversível. Qual é esse processo? Esse processo é o espalhamento, a disseminação dos frutos tecnológicos da modernização por todo o mundo. A despeito das diferenças cruciais entre formas de governo que existem em vários lugares, a respeito das diferenças cruciais entre valores sociais que estão disseminados em vários lugares, algo se disseminou de forma universal e todo mundo aceita. Isso é importante dizer, todo mundo aceita. Do governo iraniano que está tentando fazer a bomba atômica, até o chinês que desenvolveu o maior parque industrial da história da humanidade, até o africano que está lá tentando a duras penas modernizar a Serra Leoa, modernizar a Botsuana, todo mundo aceita o predomínio, na realidade, a hegemonia da tecnologia, ok? Aplicada a todos os campos em que se possa fortalecer o poder de um determinado estado, de uma determinada nação. E este processo, que é um processo que veio na esteira da colonização, faz com que hoje as sociedades do Oriente, futuramente as sociedades islâmicas e possivelmente as sociedades africanas se tornem mais poderosas em face de uma Europa que era então muito distanciada em matéria de poder, sob todos os aspectos, do que é agora. E esse processo é inevitável. E o liberalismo, embora ele tenha filosoficamente, do ponto de vista abstrato, uma universalização, no fundo, ele é profundamente paroquial. Ele está profundamente vinculado às instituições e à história do desenvolvimento institucional da Europa e das nações que vieram como braços ou desdobramentos do espírito europeu. Enfim, pode falar. Então, recentemente a gente teve uma outra discussão, né, no podcast, eu não lembro se foi essa semana, acho que foi semana passada, sobre algumas diferenças valorativas, né, e morais a depender do tipo de sociedade, de organização, porque algumas sociedades valorizam mais a honra e outras sociedades mais o pacifismo, outras mais a glória, outras mais a justiça, enfim. E aí eu resolvi pesquisar um pouco em relação a quais seriam os valores que, embora com manifestações diferentes e também com pesos diferentes, acabam sendo uma constante em praticamente todas as culturas e também em todas as épocas. Então, por exemplo, pertencimento, justiça, bem-estar, prosperidade. E aí entra bastante em relação ao que tu acabou de falar sobre abraçar e assimilar tecnologia. Pode ser no Paquistão, pode ser na China, ou pode ser na França, ou pode ser na Inglaterra. Todas essas civilizações vão abraçar a infraestrutura e certos métodos que sejam mais eficientes para proporcionar maior prosperidade e riqueza para a civilização. E aí entra esse aspecto que eu falei no início. Não é tanto o liberalismo quanto a tecnologia que naturalmente vai acostumar as pessoas a um determinado tipo de conforto, que assim também vai moldar a forma como as pessoas interagem entre si, como elas lidam com o cotidiano, com a vida e com os desafios. E aí entra também um outro aspecto que é, mais uma vez, relativo a uma perspectiva muito enviesada e distorcida acerca do passado. Porque geralmente essas gerações que idealizam uma era de ouro do passado, em que as pessoas supostamente tinham uma vitalidade maior, não percebem que talvez elas desejem algo que elas ainda não conhecem exatamente na prática. O que isso significa viver em uma sociedade que é fundamentada na força, por exemplo, ou em um comportamento bélico. E eu acredito que o liberalismo,
ele conquistou aquilo que, no geral, todas as sociedades buscam, em geral, mas que foi mais eficiente em proporcionar em comparação com todos os outros modelos. E aí entra esses aspectos que eu falei, que são compartilhados em várias civilizações diferentes. E aí entra, por exemplo, justiça e reciprocidade. Então, a gente pode considerar aqui expectativas e trocas justas. Então, todas as sociedades vão punir trapaceiros e vão recompensar aquelas pessoas que são mais cooperativas e honestas. Isso vai acontecer no Paquistão e isso vai acontecer na Suécia. A diferença é que a Suécia e sociedades liberais ocidentais foram mais eficientes em promover esses comportamentos específicos que são valorizados até mesmo no Paquistão. E esses jovens, muitas vezes, eles estão buscando, de certa forma, um modelo que vai proporcionar algo que talvez na percepção deles não vá contra o que eles querem, mas que iria, sim, na prática, gerar uma determinada sociedade que seja mais estável, caótica, bélica, e que também desestabilizaria outros valores tão importantes quanto, como, por exemplo, o bem-estar da comunidade, ordem, hierarquia e prosperidade. Então, algumas pessoas falam, porque na Europa as pessoas elas estão em crise, elas são suicidas, elas são muito depressivas, etc. Se a gente realmente pegar taxas mundiais em relação à depressão, em relação a crises, etc., até mesmo comportamentos suicidas, a gente precisa de um critério de comparação. E geralmente as pessoas não fazem isso. As maiores taxas de suicídio, inclusive de mulheres jovens, tanto quanto de mulheres mais velhas quanto de homens, não estão na Europa. Estão justamente em países extremamente pobres e que estão permanentemente em guerra. E aí a gente vai pegar, assim, Paquistão, Afeganistão, Índia, países africanos. Então, muitas vezes, inclusive acaba reforçando o que o professor já comentou outra vez, a gente tem uma falsa percepção universal de que a modernidade atingiu igualmente todo o planeta. E não é verdade. E faz com que a gente perca o critério de comparação com outros lugares do mundo que não passaram por isso e que estão sofrendo por não terem passado por isso. E aí, nós temos um outro problema, que é, por exemplo, imigração em massa, que está acontecendo na Europa. Muitas dessas pessoas, elas vão para a Europa querendo buscar todos os benesses, toda a produtividade e riqueza e bem-estar que a sociedade liberal e capitalista proporcionou, ao mesmo tempo que sem abrir mão de determinadas tecnologias e mecanismos de sociedades que não alcançaram o bem-estar que foi alcançado justamente por sociedades liberais, profundamente liberais, tecnológicas e com instituições isonômicas, muito mais justas e igualitárias. Então, eu acho que a gente tem que ter, mais uma vez, essa percepção muito clara de critério. Afinal, ok, a Europa, a sociedade ocidental e ocidentalizada está passando por uma crise muito profunda, com falta de senso de propósito, etc. Ok, mas comparado a quem? A quais partes do planeta? Em quais épocas exatamente? E nós também temos que considerar quais são os objetivos que tanto essas sociedades iliberais ou pré-liberais estão valorizando, o que elas querem, em comparação com sociedades que são de fato liberais e que têm aquilo que elas querem, mas que ao mesmo tempo elas não desejam pagar o preço por alcançar tal objetivo. Então me parece que, de certa forma, é um desconhecimento global da cultura, no geral, os efeitos e as taxas do que é uma sociedade pré-liberal ou iliberal, tanto quanto em relação a certos mecanismos muito específicos que agem dentro de determinadas sociedades, que não alcançaram determinados resultados, mas que a sociedade liberal alcançou e que, portanto, deve ser mantido, considerando que ela, de fato, foi a mais eficiente em prover o que sociedades não liberais desejam, tanto o que as sociedades liberais desejam. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.